Herman Bombeck diz: quando me colocar diante de Deus no final da vida, espero não ter nenhum talento guardado e dizer: Senhor, usei tudo o que me deste. E com essa belíssima reflexão, nós iniciamos a mensagem do 17º dia sob o tema GPS, Encontrando o Rumo. Você é tão agradecido quanto eu pelo fato de alguns automóveis de hoje virem equipados com GPS? Talvez seja porque muitos de nós cresceram assistindo ao filme Guerra nas Estrelas. O caso é que apreciamos o brilhantismo do conceito e amamos a conveniência. A partir de algum ponto no espaço, satélites direcionam um sinal para esse pequeno aparelho que informa onde estamos e o caminho para chegar ao nosso destino. Na vida, também temos um sinal claro vindo de Deus, de modo que podemos descobrir nossa posição e o nosso lugar no mundo. Até descobrirmos nosso lugar, nosso propósito na vida, sempre nos sentiremos perdidos, mesmo quando estivermos cercados por uma multidão. A primeira reflexão de hoje é a seguinte: quando foi a última vez que você se perdeu dirigindo? O que aconteceu? Você parou para pedir informação? Qual sua reação normal quando se sente perdido, quer na estrada, quer nas circunstâncias da vida? Onde você busca orientação? O GPS não serve apenas para navegar entre pontos geográficos. Ele representa uma excelente maneira de considerar aquilo que Deus instalou em nós para nos ajudar a encontrar o caminho de uma vida abundante. Como já vimos na mensagem de ontem, nossa identidade individual e nosso propósito único caminham de mãos dadas. Se desejamos saber o que somos realmente chamados a buscar nesta vida, devemos entender como Deus nos criou. Davi escreveu no Salmo 139, versículo 14, o seguinte: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Sabemos que fomos feitos à imagem de Deus e que o valor que Ele deposita em nós é inestimável. Ele se dispôs a pagar o preço da morte e da separação de seu Filho para que pudéssemos ter um relacionamento pleno com Ele. Contudo, falando de maneira prática, como isso nos ajuda a saber nosso propósito e como devemos viver? Devemos estar dispostos a ativar o GPS que nosso Criador instalou em nós. Para descobrir nosso caminho entre as muitas circunstâncias e escolhas da vida, devemos estar dispostos a usar 3 recursos fundamentais, que são os dons, paixões e as lutas. Deus derramou uma galáxia de dons sobre a humanidade e você não foi deixado de fora. Ele nos forneceu habilidades e talentos únicos. Em uma de suas cartas aos primeiros cristãos, Paulo escreveu, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 5, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Alguns dons são talentos naturais com os quais você nasceu, e outros são dons espirituais que brotam quando você dedica sua vida a amar a Cristo. Paulo observa que essa distinção não é realmente importante, porque sempre que fazemos algo bem, que traga honra a Deus, trata-se de algo espiritual. Independente de serem dons naturais ou espirituais, todos eles vêm de Deus, e Ele tem muito prazer em nos ver usando o que nos concedeu. Alguns são bons para falar, outros para cantar. Algumas pessoas são ótimas em contabilidade, outras em arquitetura. Algumas são líderes, outras gostam de ensinar. Nós brasileiros descobrimos que em lugares como o Rio Grande do Sul, por exemplo, parece que as pessoas ali definitivamente nasceram com um dom para fazer churrasco. Todos nós somos especialistas em alguma coisa e ninguém é excelente em tudo. É comum nos compararmos aos outros e desanimarmos, porque não somos tão organizados, não somos tão bons esportistas, não escrevemos ou não contamos piadas tão bem. Desprezamos e minimizamos os dons que recebemos porque nos concentramos naquilo que não temos ou que não podemos fazer tão bem quanto os outros. Como descobrir então o que Deus lhe deu?
Pergunte-se o que você faz bem e responda com honestidade. Pergunte a seu Criador, aquele que o fez. Pergunte aos amigos e à família. Em sua opinião, quais são os seus principais dons? Meus pontos fortes? Onde você vê meus talentos mais claramente? Você deve perguntar aos outros, em especial àqueles que o conhecem muito bem e convivem com você todos os dias. Um dom pode ser tão natural que acabamos não o reconhecendo em nós e precisamos que alguém nos mostre. Ao perguntar a si mesmo, a Deus e aos outros, não resvale na falsa modéstia e humildade, nem na justiça própria. Do tipo, não sou um orador tão bom, isso é coisa de Deus. Embora seja verdade que Deus é a fonte de todas as coisas boas, muitas vezes nos escondemos atrás dessa linguagem como uma maneira de evitar a plena responsabilidade por nosso talento. Seja honesto consigo mesmo sobre aquilo que você sabe fazer bem e sua eficiência no uso desse dom. A maneira como exerce os seus dons muitas vezes depende daquilo que você mais preza, ou seja, suas paixões. Achamos nosso lugar e propósito na vida quando descobrimos nossa paixão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 11, nos diz: não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. A expressão traduzida como fervorosamente é composta no original grego por palavras que significam Deus dentro de você. O entusiasmo e a paixão vêm de Deus dentro de você. Ele colocou as paixões de minha vida dentro de mim por uma razão. Quer que eu persiga muitas paixões. Se esses meus dons são o motor que Ele me deu, minha paixão é o combustível que dá impulso e me mantém caminhando. É muito comum as pessoas errarem por achar que se estiverem apaixonadas por alguma coisa e forem dotadas para realizá-la, existe uma grande chance de Deus não querer que façam aquilo. Elas pensam que Deus deseja que provem quanto o amam, abdicando de seus talentos e sonhos e fazendo alguma outra coisa que odeiam. Algo que julguem difícil, enfadonho e tedioso. Isso é ridículo e muitas vezes não passa de desculpa para justificar a falta de foco. Deus lhe concedeu dons porque quer que você os use. Deus lhe deu uma paixão por algo que quer que você persiga e desenvolva. Você tem um dom enterrado? Talvez seja alguma coisa que você adorava fazer, mas da qual desistiu em favor de um trabalho de verdade. Nunca desista de alguma coisa que não consegue parar de pensar. Nunca é tarde demais para tornar-se a pessoa que Deus quer que você seja. Assim, como você descobre qual é a sua verdadeira paixão? Pergunte a Deus. Dê atenção àquilo que você gosta de fazer. Considere o momento em que se vir repleto de alegria pela realização de uma experiência, como cuidar do jardim ou ensinar, correr ou cozinhar. Quando se gosta de fazer alguma coisa, o tempo voa e as emoções vão junto. Pode ser um trabalho difícil, mas seu amor por essa tarefa transcende o suor e o esforço. Viver num ambiente que desperta sua paixão também agradará a Deus. Como diz Eric Lindell em Carruagens de Fogo, quando corro, sinto o prazer de Deus. Você terá o senso de agradar a Deus, porque saberá que está fazendo aquilo para o que foi criado. Estará cumprindo o potencial das habilidades com as quais Ele o dotou. Quando você busca as paixões que Deus colocou em seu coração, Ele simplesmente se alegra em você. Seu Pai fica radiante quando você está sorrindo e desfrutando a vida ao máximo. Ele sente uma imensa alegria no fato de você viver de acordo com os seus dons e ser a pessoa que Ele tinha em mente quando o criou. Não apenas nos sentimos satisfeitos ao viver nossas paixões, mas também sentimos o prazer e a alegria de Deus. Faz sentido que nossos dons e nossas paixões nos ajudem a encontrar nosso caminho e a viver a vida abundante que Deus deseja para nós. Contudo, a terceira força de nosso GPS, ou seja, as lutas, é tão importante quanto as outras duas. Talvez não tão agradável, mas igualmente significativa.
Sabe por quê? Porque quando Deus permite que passemos por lutas, problemas e dificuldades, aprendemos a depender dEle. Descobrimos quais são nossos limites e somos lembrados de que devemos buscar a Deus em tudo aquilo de que mais precisamos. À medida que aprendemos a depender dEle, Ele nos enche com o seu poder e sua força. Se não tivéssemos lutas nem problemas, nunca dependeríamos de Deus e perderíamos a oportunidade de saber como é sentir o poder divino em nossa vida. As lutas nos ajudam a confiar em Deus e ainda nos auxiliam a ver o que Ele deseja que façamos e, durante o processo, a encontrar nosso caminho na vida. Como o Senhor criativo que é, nosso Pai sempre usa nossas feridas para nos fortalecer e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. A versão da Bíblia, a mensagem, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, nos diz: Ele se coloca ao nosso lado quando passamos por momentos difíceis e antes que se possa perceber, estamos ao lado de outra pessoa que está enfrentando dificuldades, de modo que possamos ajudá-la da mesma maneira como Deus está nos ajudando. Deus permite a presença de lutas e problemas em nossa vida para que nós nos aproximemos de outras pessoas e as ajudemos. Muitas vezes Deus usa minhas próprias lutas para fazer diferença na vida de outros. Se eu aceitá-las e compartilhá-las com alguém que está passando pela mesma experiência, Deus pode tomar minhas lutas e transformá-las em luzes. Deus criou você para brilhar intensamente, para ser uma luz única que brilha para a glória dele. Mas a questão é que muitas vezes somos eclipsados pelas expectativas dos outros. Em vez de sermos uma luz fulgurante, aquela luz única criada por Deus, sucumbimos diante das falsas expectativas baseadas em nossas comparações com nós mesmos e com os outros. Nós nos conformamos, queremos agradar as pessoas, buscamos a aprovação e escolhemos o caminho de menor resistência, em vez de perseguir a vida abundante que cumpre o destino que nos foi concedido pelo Senhor. Ao nos equipar com o sistema GPS, Deus nos equipou para evitar os desvios e os becos sem saída da armadilha da conformidade. Você tem licença criativa para ser quem Deus o criou para ser. O grande teólogo Dr. Seuss disse certa vez: seja quem você é, porque quem se importa não interessa e quem interessa não se importa. Nosso maior prazer na vida, com frequência, está em servir, oferecendo às pessoas o que ninguém mais pode naquele exato momento e lugar. Seja uma refeição quente, uma palavra de compreensão, um ouvido amigo, seja um ombro forte. Devemos estar dispostos a ser guiados por aquele que nos conhece melhor. Vamos para os desafios de hoje, e o primeiro deles é o seguinte: em um pedaço de papel, enumere 5 dons que você possui. Não seja modesto nem tímido. Ninguém além de você precisa ver isso. Nessa semana, peça a pelo menos 3 familiares ou amigos próximos que listem 5 dons que veem em você. Compare a lista deles com a sua e o que mais o surpreende e o porquê. Segundo desafio: em que aspectos seu trabalho ou campo de atuação refletem sua paixão? Se você soubesse que tem apenas um tempo limitado para viver, gostaria de continuar com esse trabalho ou não? E por quê? Faça uma lista dos obstáculos que, em sua opinião, impedem que você tenha o trabalho e a carreira de seus sonhos. Repasse esses obstáculos com Deus, em oração, tendo em mente que para seu Pai, aquele que o criou e o conhece melhor, nada é impossível. Terceiro e último desafio: pense nas pessoas que mais o têm ajudado na vida. De que maneira as lutas, as decepções e as provações delas o beneficiaram? O que elas compartilharam dessas experiências que o fortaleceram? Agora, em oração, avalie a possibilidade de compartilhar uma luta com alguém nesta semana como meio de encorajar ou motivar essa pessoa. Que Deus te abençoe e até amanhã,
no 18º dia.